Eu recebo aqui no estúdio a advogada e psicóloga Alexandra Ullmann, que é especialista exatamente em alienação parental. Alexandra, boa noite, obrigada por você estar aqui conversando com a gente. Bom, eu queria primeiro que você explicasse o que é alienação parental. Alienação parental é o ato de se fazer que a criança perceba de forma errônea o outro genitor. Que ela passe a não gostar, que ela tenha memórias falsas daquele genitor, que ele é mau, ou seja, quando o pai fala mal da mãe para o filho, ou a mãe fala mal do pai para o filho. Exatamente. Isso já é ato de alienação parental previsto na lei. E falar mal, não dar notícias da criança, não permitir a convivência, não informar sobre questões importantes sobre a criança. Isso tudo é considerado ato de alienação parental. Agora, é uma questão muito difícil, quer dizer, psicologicamente a gente sabe do estrago que isso faz na cabeça de uma criança, especialmente porque a gente sabe que já é difícil para essa criança a simples separação dos pais, né? E quando os pais não têm maturidade para separar o que é parentalidade do que é deles, conjugalidade, exatamente, isso piora muito mais, né? A criança, ela tem que ser preservada desse tipo de conflito. Quando os pais se utilizam da criança como objeto de ataque ao outro, como arma, isso já faz um estrago absoluto na cabeça dessa criança, que futuramente terá inúmeros problemas. E tem que se entender o seguinte, quando se coloca a guarda para uma das pessoas, sem que essa guarda seja compartilhada, que hoje é a regra no país, que é compartilhar os direitos e os deveres dessa criança, você já está fazendo com que um pai sinta que é superior ao outro. Então é importante que se entenda que essa criança tem que ser preservada, ela não pode ser colocada nessa posição de decisão, porque o conflito de lealdade, até que o advogado de Toronto mencionou, é que ela se sente leal àquele que está mais tempo com ela. É uma covardia botar a criança para escolher entre um pai e uma mãe. Não, isso não existe. Agora, nós estamos falando aqui sobre o aspecto psicológico, que a gente, é óbvio que é uma coisa gravíssima. Agora, existe a lei. Isso não pode ser feito. Agora existe uma lei que proíbe isso. Então, o que é que a lei diz? Nesse caso desses pais, por exemplo... Desde 2010, existem duas situações nesse caso desses pais, porque eles tratam da questão do sequestro internacional de criança, que é regido por uma lei específica, que é a Convenção de Haia, que o Brasil é signatário da Convenção da Lei Internacional Máxima. Então, isso já está errado. Eles jamais poderiam ser retirados do país de origem. O julgamento da guarda tem que ser feito no país de origem da criança. Eles ficassem no Canadá, julgaria lá e lá se decidiria se viria ou não para o país. Deixa a gente explicar uma coisa. O país de origem é onde a criança mora? Sim. Ou é onde a criança nasceu, não. Nacionalidade dela? O que se entende por país de origem é onde ela mora antes da retirada dela do local, pelo outro genitor. Que no caso dos dois pais apresentados, os 4 são brasileiros, pelo que eu entendi, né? O que não é o habitual. O habitual é um estrangeiro, um brasileiro, e aí você pega regras diferenciadas, né? Por dupla nacionalidade. Mas mesmo sendo todo mundo brasileiro, esse caso deveria ter sido julgado no Canadá. Deve ser julgado no Canadá. E pelo que eu entendi, ele já foi julgado lá, e parece que um dos pais, inclusive, já tem uma decisão positiva e ainda não conseguiu que o Brasil devolvesse efetivamente as crianças. Então, um caso é esse sequestro internacional. E a alienação parental? A alienação parental, ela pode advir do sequestro internacional. Ou seja, a mãe retira ou o pai retira a criança desse país de origem, daquele núcleo familiar que já existe, e a partir do momento cria uma nova família. E é aquela família que a gente chama de família da margarina, né? A família linda, a mãe quer esquecer e retirar esse pai da vida dessa criança e começa a criar, às vezes bota um padrasto que faz com que essa criança chame esse padrasto de pai, colocando ele no local desse pai anterior, que uma coisa é chamar de tio e saber que é padrasto, e outra coisa é chamar de pai. Que é insubstituível. É insubstituível, mesmo no caso do pai morto. Alexandra, então, sua recomendação, rapidamente, para a gente encerrar, aos pais que passaram por isso, ou sofreram esse tipo de violência, é entrar na justiça. Entrar na justiça. A justiça hoje está aparelhada para poder fazer análises psicossociais, tanto com assistentes sociais quanto psicólogos, e os juízes hoje, corajosamente, invertem a guarda se for necessário, eles advertem, eles determinam regras, multa, e ao final até invertem a guarda quando necessário for. Acabou aquela ideia de que só a mãe ficava com o filho. Não existe mais isso. Ainda tem uma maioria, mas não existe mais. Muito obrigada, Alexandra Ullmann, pelas suas análises e explicações aqui na edição das 6.